Bom, agora já vimos o visualizar registros, vamos visualizar agora a parte de incluir campo, incluir chave primária, chave estrangeira e excluir campo. Esses daqui são bem simples, não tem muito segredo. Foi feito da seguinte forma. Quando eu seleciono a opção incluir campo, ele aparece esse TXT, aparece a caixa de combinação tipo, para me selecionar aqui, aparece o tamanho e aparece se o usuário vai aceitar valor nulo sim ou não, que é o not null, né? Lembrando que o not null, né, se não houver dados no registro, tranquilo, né? Se já houver dados no registro, então ele vai ter que aceitar valores nulos, né? Então, para testar aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a tabela fornecedores, visualizar registro, concluir. Então eu tenho dois dados nela aqui. Vou no incluir campo e observe que ele habilitou essas opções. Nesse momento aqui, eu vou digitar o nome do campo, digamos, como eu estou incluindo, então tem que ser um novo campo, vamos colocar RG. Não, como é empresa, inscrição estadual. Vamos pôr INC Est, descrição estadual. Tipo, será texto, baixar, tamanho 20. Aceitar valores nulo, aqui que está. Se eu deixar marcado e clicar no avançar, observe que ele trouxe aqui, ó, alter table, fornecedores, add column, INSC estadual, e ele vai aceitar valores nulos. Pela lógica aqui deveria ser, porque se eu fizer isso, não aceitar valores nulos, e já tem dois registros, eu creio que não dará certo. Mas primeiro vamos entender como foi feito isso daqui, né? Então aqui nós só temos que estudar o botão avançar, porque aqui segue aquele padrão de condição, né? Se um está marcado, visível para alguns, né? Falso para outros, visível igual a true para alguns e falso para outros. Então essas opções aqui estão todas no CMD avançado, avançar. Então vou pausar aqui, vou no CMD avançar. Então tá aqui, ó. Se incluir campo for igual a true, o que eu vou fazer? Se o tamanho do campo estiver visível, ou seja, se lá no tamanho do campo ele estiver aparecendo, e com certeza ele tem que estar aparecendo, né? O que ele vai fazer, ó? Se o not null estiver igual a 1, quando ele está 1, eu estou dizendo que ele está marcado. Quando ele está 0, ele não está marcado. Se ele estiver marcado, ele vai escrever lá no LBL SQL campo, alter table, o nome da tabela, buscando do ADO tabelas, adiciona coluna, add column. Esse char CHR34 que eu coloquei aqui é porque o VB ele aceita aspas para definir que eu estou digitando uma string. Então, para não haver confusão, o que eu tive que fazer? Como lá no PostGrid ele exige aspas aqui, ó, para o nome do campo, então não iria dar certo. Aí o que eu fiz? Eu vim e coloquei as aspas por código. Aí, na verdade, quando eu digito aspas, eu estou digitando char34. Então, por isso que eu coloquei ela aqui. Então, unindo com abre aspas, txt nome do campo, unindo com fecha aspas. Um espaço em branco, o tipo do campo, unindo com parêntese, tamanho do campo, que é o txt tamanho do campo. Se, porventura, o cara não marcou o not null, ou seja, não é para aceitar... aceitar valores nulos dele não marcou, o que vai acontecer? Aqui na frente, ó, vai ter o not null, né, que é para não aceitar valores nulos. Eu creio que isso aqui vai dar um erro, nós vamos até testar agora. Bom, se o tamanho do campo não estiver visível, aí eu fiz o mesmo código do incluir campo, porém, o que eu fiz aqui, ó, eu não coloquei a opção tamanho do campo, já pensando que o cara fez um campo de números inteiros, por exemplo, né, que aí eu não vou definir tamanho, então aí o tamanho do campo não aparece, tá? Então aqui, observe que nesse código de cima eu tenho o tamanho do campo e aqui eu já não tenho, só isso que eu mudei. Bom, então vamos testar. Então tá aqui, aceitar valores nulo, se eu vou deixar desmarcado ele terá que dar um erro, pela lógica. Vamos concluir. Ó, coluna INC Est contém valores nulos. Por quê? Porque já possui dois registros, então não daria certo. Agora eu vou marcar, vou avançar, observe que o not null saiu fora, agora tem que dar certo. Concluir.
campo incluso com sucesso. Ok, beleza, agora vamos testar. Poderia vir aqui no avançado e dar um select, mas como eu já criei o modo prático, né? Eu vou vir aqui no fornecedores, vou mandar visualizar, concluir. Olha lá, está ali o campo inscrição estadual. Então, observe que está funcionando beleza. Só para finalizar isso daqui, eu poderia ter vindo aqui, ó, incluir campo, vou dar outro nome aqui, campo valor, poderia usar ele como numeric, aí eu teria que colocar 20, 13 com 2 caracteres. Aceitar valor nulo tem que ficar marcado, avançar, então ele fez aqui, ó. Fornecedores, adiciona a coluna valor, numeric, tamanho 13 com 2 casas decimais. Concluir, incluso com sucesso, vamos testar. Fornecedores, visualizar, concluir. Observe que a coluna valor está ali, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, a prova que está funcionando 100%. Beleza. Depois foi feito também a parte de incluir chave primária. Também segue o mesmo parâmetro do incluir campo. A diferença é que quando eu seleciono ela aqui, ele não aparece o campo tipo, tamanho e aceitar valor nulo, e te dá a opção de incluir somente um campo de chave primária. Se eu quero mais de uma chave primária, aí eu vou fazer pelo modo avançado. Só que para não sofrer, né, o que você pode fazer? Você vem aqui, adiciona o campo, digamos que a chave primária vai ser na razão social. Aí você vem aqui no avançar, ó, e pega como que é criado a máscara. Aí você vai ganhar tempo, ó. Alter table, fornecedores, add constraint. Aqui você vai dar um nome para a chave primária. No meu caso aqui eu já padronizei o nome chprim, underline e o nome da tabela, fornecedores. Primary key e entre parênteses e aspas o nome do campo, que seria o campo que está aqui, ó, razão social. Se eu fizer isso aqui vai rodar beleza, a não ser que já exista uma chave primária para ela, e eu só posso ter uma chave primária para cada. Vamos testar. Chave primária inclusa com sucesso, então ainda não tinha, então deu certo. Bom, eu poderia também fazer o seguinte, visualizar registro, vou voltar aqui, poderia incluir uma chave estrangeira. Na chave estrangeira, eu incluí mais opções, por exemplo, nome do campo, eu teria o campo razão social, com a tabela estrangeira. Então, eu vou pegar a tabela estrangeira clientes. Vou visualizar ela aqui, para não quebrar a cabeça. Opa! Ah, tá. A tabela clientes ainda não tem dados. Vamos pegar a tabela testes. Visualizar. Beleza. Então, poderia ser a tabela nome, só como exemplo mesmo. Vou voltar no fornecedores, chave estrangeira e vou dar sequência. Razão social, buscando da fornecedores. E tabela estrangeira seria, no caso ali, a tabela teste, com o campo da tabela estrangeira. O campo da tabela estrangeira seria nome ou idade, digamos. Mando avançar, ele vai me dar aqui, ó, alter table fornecedores, adiciona add constraint. Esse aqui foi eu que defini esse nome. chestre, underline fornecedor, for key, razão social entre parênteses e aspas, que seria esse campo, referente à tabela teste, abre e fecha parênteses e entre aspas, campo nome. Se eu clicasse aqui no concluir, iria dar certo, caso já não tenha, ou ele ia dar que não poderia por algum motivo, mas vamos testar. Concluir, beleza, ó, deu certo. Bom, feito isso, vamos entender como que foi montado esse código da chave primária e chave estrangeira. Ele foi montado da seguinte forma. Se chave primária ou estrangeira, o LBL SQL campo vai buscar alter table, o nome da tabela e todos aqueles campos. Observe que aqui eu defini o nome, ó, chave primária unindo com o nome da tabela. Então assim que foi feito. Para finalizar, temos o campo, deixa eu só visualizar aqui, vamos excluir o campo valor. Então, para me excluir esse campo, eu clico aqui, excluir, e o nome do campo, valor. Avançar, alter table, fornecedores, drop column, valor. Ah, quero excluir mais de um campo de uma vez só. Beleza, aí você não vai fazer por aqui, porque mesmo se você colocar a vírgula aqui, ó, valor
INC estadual, ele vai dar um erro. Porque observe que os dois ficam na mesma aspas. Aí eu iria fazer no modo avançado. Observe que aqui daria um erro. Vamos testar. Aqui, ó. Valores que são estadual da relação fornecedores não existe. Então, eu teria que excluir um por um. Mas mesmo assim você ganha tempo. Você poderia vir aqui, avançar, concluir, beleza. Depois você vinha e excluía o próximo campo que você quer, essa questão estadual. Vamos visualizar de novo. Tá lá, ó. Campo valor não existe mais. Beleza. Então, feito isto, está concluído o nosso projeto, um tutorial básico do SQL, utilizando o modo de usuário iniciante e um modo avançado. Por enquanto é só e muito obrigado. E boa sorte para todos nós no dia da apresentação.